Bom é saber que Deus vela por nós. Amém? Cantaremos agora o hino da harpa de número 15, Conversão. Glória a Deus. Cantaremos ainda um hino de número 432, Consagrado ao Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Por gentileza, nos colocamos de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aquela leitura anual, a qual nós já temos por hábito de ler todos os cultos, que muitos de nós já até decoramos nessa passagem bíblica, e que de fato ela tem surtido muito efeito em nossas vidas, pois nós temos vivido essa palavra aqui. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Coríntios, ou segunda carta, que é o mesmo nome, carta ou epístola, o apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos todos repetir numa só voz? 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. É assim a pessoa que permite que Deus adentre a sua vida. Ela é uma nova criatura. E as coisas velhas ficam de lado, ficam para trás. E tudo se faz novo nas nossas vidas. Amém, queridos? Tem aqui alguns pedidos de oração por escrito em nossas mãos. Oração pela vida de Bilu, que está internado. É isso, Bilu? Bilu. Pela saúde de Elisa Vitória. Deve ser a menina. Quem é Elisa Vitória? Muito bem. Nós vamos estar orando. Também o Marcelo pede oração pela vida, pela sua vida e também a sua família. É você, Marcelo? Muito bem. São esses aqui os pedidos por escrito. Também os irmãos podem observar, nosso pastor não está presente conosco hoje. Ele está em São Paulo. Lá está terminou uma reunião de obreiros lá, né? A escola bíblica, né, de obreiros. Amanhã termina. E é aniversário do nosso pastor presidente, pastor José Wellington. Então, o nosso pastor, como os demais presidentes de campo, estão lá para congratular com o nosso pastor. E depois, na terça-feira, já vai ter uma separação de obreiros, inclusive do nosso campo também. Vai uma comitiva de obreiros para São Paulo. E o motivo do nosso pastor não estar conosco é isso, que ele já está lá em São Paulo. Ele e a sua esposa, a irmã Bill, está lá em São Paulo. Nós vamos também estar intercedendo, orando pela sua vida e a sua família. Também hoje eu vi o irmão Celcinho e a sua esposa, a irmã Neuri, ainda não está bem. Ela está enferma, esteve hospitalizada e carece das nossas orações, pois ela precisa de um milagre na sua vida. Também vamos continuar orando pelo irmão José Vitor, né? O diácono José Vitor. Também o irmão Luiz Marcos está se recuperando. A irmã Regina, né? Vamos orar pela vida da irmã Regina também, que é um caso sério, porém, se tem um povo que acredita em milagres, irmãos, esse povo é crente. Somos nós cremos no milagre. Se Deus quiser, Ele é poderoso para fazer o milagre. Geraldo Galvão. O irmão Geraldo Galvão perdeu o papai também. Nós vamos orar para que Deus conforte o coração da família. Vamos orar, né? Quem já perdeu um ente querido sabe que não é fácil. Só o Espírito Santo para consolar mesmo, né? Não tem palavras, mas Deus é poderoso através do Espírito Santo. Quando nós oramos, Deus conforta o coração lá. Quem mais é carente das orações nesta noite? Vamos juntos, irmãos, numa só voz. Abra os seus lábios e falemos juntos com o Senhor, intercedendo uns pelos outros. Querido Deus e poderoso Mestre, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Pai querido, para interceder, Senhor, por todos os nomes que foram mencionados nesta noite, Senhor. Entra com providência, inclusive a vida do nosso pastor Paulo, a irmã Bill,
Meu Deus, abençoa a vida dos teus servos e usa-os como instrumento nas nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, cada família aqui representada. Cura, Senhor meu Deus, seja a enfermidade do corpo ou na alma. Meu Pai, conforta os corações. Se alguém adentrou a tua casa triste ou até mesmo preocupado, eu quero te suplicar, meu Deus, repreenda toda preocupação, toda ansiedade, Senhor meu Deus, toda dor, todo incômodo. Que nesta noite o teu nome seja exaltado, que nesta noite o Senhor possa operar um grande milagre no nosso meio. Fale conosco, esteja na direção deste culto, ó Pai Deus, em nome de Jesus te pedimos, e convicto da vitória nós já te agradecemos. Amém e amém. Pode tomar assentos, queridos, por gentileza. As irmãs do círculo de oração já está com liberdade de adorar a Deus com 2 dos teus hinos. Todas as irmãs que estão em comunhão, faça parte desse lindo conjunto e venha adorar a Deus. É muito importante a sua participação nesse conjunto. Glória a Deus. Irmão, insista.
nossas casas para prestar um culto de adoração a Deus. Então, nessa noite, não importa se tem banco vazio, se pessoa do teu lado faltou, entregue tudo que você trouxe para Jesus. Não leve nada para casa, deixe tudo aqui porque Ele se faz presente. Pode o fulano ter faltado, pode ter ciclano ter ficado em casa, mas o convidado de honra, ele se encontra aqui e Ele já se faz presente. Então louve, exalte e engrandeça o nome de Jesus, que grandes coisas Deus irá fazer nessa noite. Honra a Ele todo louvor esta noite. Glória a Deus. Irmãos, nosso cooperador, irmão Luiz Otávio, vai dar um testemunho. Deus colocou no seu coração para trazer aqui um testemunho para a glória de Deus. Enquanto ele se aproxima, nós queremos apresentar os irmãos que estão cooperando conosco esta noite. Estão nos dando a honra da sua presença. Está conosco Késia e Nicolas. Está cooperando conosco. Onde estão os nossos irmãos? Está aqui. Deus abençoe. Vocês são muito bem-vindos no nome de Jesus. Também está conosco a jovem Laura. Laura, onde está? Está ali a Laura, né? Dá um sinalzinho, Laura. Está ali, isso, pode se colocar em pé. A Laura é uma colega de trabalho, trabalha ali conosco. Nós convidamos, ela veio hoje aqui também para adorar a Deus conosco. Deus abençoe, você é muito bem-vinda em nome de Jesus. Também está conosco Carla, Antônio e Thaísa. Onde estão? Está ali. Carla, Antônio e Thaísa, lá do Jardim Country Club. Os irmãos estão aqui hoje cooperando conosco. Deus abençoe, vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Também está conosco Simone, o esposo Júnior e a filha Cristiele. Onde estão os nossos irmãos? Estão aqui. Deus abençoe. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Chegaram com o pastor Carlinhos, né? Certamente são convidados do pastor Carlinhos e da irmã Dina. Vocês são muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Também está nos honrando essa noite com a sua presença o nosso presbítero Bruno, ali da congregação de São Sebastião, a sua esposa, a irmã Bruna, o Bruno e a Bruna, né? E também, como é que é o nome do menino? Alessandro, né? Que é
irmão da irmã Bruna, estão também nos honrando com a sua presença esta noite. Deus abençoe, vocês são bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Tem mais alguém que está conosco e de repente seu nome não chegou até aqui? Dá um sinalzinho, nós queremos conhecer você. Tem alguém nos visitando essa noite? Tem mais alguém? Não tem? Deus os abençoe. Os irmãos estão felizes com a presença de todos os irmãos que estão cooperando conosco esta noite, amém? Amém. Deus abençoe, é uma alegria ter vocês aqui conosco esta noite, amém? Vamos ouvir o testemunho pelo irmão, nosso cooperador, irmão Luiz Otávio, que também é mobilizador de missões. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de honra e de alegria estar na casa de papai mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo, quero ser breve nas minhas palavras. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 16, nos seus versos 18 e 19. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, um breve testemunho, uma experiência que eu tive com Deus, e ontem isso ficou muito claro para mim. Já fazia algum tempo, alguns meses, que eu já vinha procurando um emprego, uma porta, uma vaga, e eu recebi muitos nãos. E agora, com as portas fechadas e eu não entendendo o porquê, eu perguntava para Deus o porquê que nada estava acontecendo. Eu acho que eu comentei com os meus pais um dia que eu via acontecer na vida dos outros, mas eu não via acontecer na minha. E agora, no final do mês de maio, no dia 25, eu estava no meu quarto, no computador, procurando alguma coisa, e numa vaga escondida, eu me inscrevi. E é costume meu, coisa minha, antes de toda inscrição que eu fazia, eu curvava a minha cabeça e orava e entregava. E pedia para que Deus fizesse a vontade dEle. E agora, eu me inscrevi, beleza, fiz a mesma coisa, mas 2 meses depois, isso agora no final do mês de julho, agora eu vejo a lista dos que foram escolhidos e, para minha decepção, meu nome não estava lá. E nesse dia eu perguntei para Deus o porquê de novo, porque era uma vaga que eu queria, era uma área que eu queria, que eu almejava, mas mais uma vez eu tinha tomado um não e uma porta tinha se fechado na minha frente. E agora Deus, ele tem seus modos de trabalhar, porque 2 dias depois, uma mulher ela vai me ligar. Eu estava fazendo uma coisa para o meu pai, montando cesta básica para o meu pai nesse dia. Era uma terça-feira. Nesse dia nós não viemos no culto de ensino. E meu pai e minha mãe tinham saído para trabalhar, e eu escutando um louvor no celular, eu comecei a chorar. E eu, com o coração angustiado, porque eu tinha tomado um não, agora Deus, Ele falava comigo de uma forma muito clara, sobre ser grato. E ali eu olhei para os céus e falei: Deus, até aqui eu sou grato. Enquanto o Senhor não faz coisas maiores, enquanto o Senhor não abre portas, eu sou grato até aqui. E beleza. E chorei e falei com Deus ali. Meus irmãos, nem 5 minutos depois, eu recebo uma ligação. O louvor para de tocar. E uma mulher, ela vai me dizer da seguinte forma: olha, aqui é fulana de tal escola. Você se inscreveu aqui, não foi? 3 meses atrás. E é o seguinte, a lista saiu e teu nome não estava lá. Mas agora abriu uma vaga no período da manhã. Mas eu falei para ela: moça, eu estudo no período da manhã. Eu não posso abrir mão dos meus estudos porque é prioridade. E eu não vou conseguir. Muito obrigado por se lembrar e por ligar, mas agora eu não consigo, em virtude da escola. Mas ela falou: olha, o teu nome está aqui comigo, tua vaga é remanescente. E
beleza, se caso acontecer alguma coisa, se caso abrir alguma vaga, eu ligo para você. Beleza. Eu falei, Jesus, o senhor está trabalhando. Porque muitas das vezes nós não vemos o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo por trás. E os nossos olhos carnais não conseguem ver o que Deus está fazendo. Mas agora, beleza, isso foi na terça-feira. E eu falei para Jesus na terça-feira, o senhor não faz coisa pela metade. O senhor abriu uma vaga no período que não serve para mim. Mas o senhor vai abrir uma vaga no período que eu preciso. E agora, 8 dias depois, isso foi na terça, na quarta-feira seguinte eu estava com meu pai na sala, minha mãe estava trabalhando. Agora, por volta das 7h30 da noite, eu recebo a mesma ligação do mesmo número. E ela vai dizer, olha, aqui é fulana, te liguei na semana passada. Olha, abriu uma vaga em uma área melhor do que você tinha se inscrito. E agora a tua vaga é remanescente. E abriu uma nova vaga, essa vaga não iria abrir, essa sala não iria abrir, e o teu nome está aqui. Você não estava naquela lista, mas você é vaga remanescente. Então, você tem interesse, é uma vaga boa no período da tarde, que você precisa, que você tinha me falado. E eu falei, aceito, perfeito. E ali eu desliguei e eu falei para o meu pai, como que são as coisas? Deus, ele tem seus modos de trabalhar. Por meio de tantos nãos, Deus, ele vai fazendo coisas. No dia 28 de julho, eu tinha acabado de tomar esse não e eu falei para Deus, num dia muito difícil, eu ajoelhei na minha cama e falei para Deus, Deus, o Senhor sabe da minha situação. No dia 28 de julho eu falei, Deus, eu preciso de um emprego até no início do mês de setembro. O Senhor sabe o porquê. Mas, beleza, orei e fiquei em paz. Na semana seguinte eu recebo a ligação da mulher, essa que eu acabei de contar. E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, no dia 31 de agosto eu estava assinando o meu contrato e no dia 1º de setembro eu iniciava na vaga que eu tinha me inscrito. Isso só Deus faz. Isso é a primeira parte e eu não sabia até ontem que tinha mais coisa para acontecer. Ontem, no dia 31 de agosto, eu fui na empresa para assinar meu contrato, fui no RH, e ali eu não conhecia a mulher do RH. Ela era daqui, e agora no RH ali da empresa, numa fila que tinha para assinar, Deus, ele tem seus modos de trabalhar nas nossas vidas. Porque agora, eu e meu pai na sala, e meu pai vai dizer, eu conheço essa moça. Aí eu vou perguntar, eu não sabia quem era. Ele fala, e meu pai me explicou que era uma moça daqui, que de algum tempo não estava no nosso meio. E agora, quando nós sentamos para conversar com a moça, nós começamos a falar com aquela mulher. E agora nós perguntamos, você está firme, você está na igreja? Ela fala, não, estou meio desviada, não estou firme com Jesus. Mas ali eu e meu pai, nós começamos a conversar com aquela mulher, falando que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então agora, aquela mulher, ela vai ouvindo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e nós vamos falando com ela. E beleza, eu fiz o que tinha que fazer naquele dia, na empresa, e eu falei para Jesus o seguinte, eu ainda vou ver aquela mulher entrando pela porta da igreja sede. Eu falei para Jesus, eu não aceito perder ela para Satanás. E agora, ontem, no meio do culto, no trabalho, eu chego no meu pai e meu pai me fala, você viu quem está aí? E eu falei, não pai, não. A moça do RH da empresa daquele dia, que nós falamos com ela está sentada lá no fundo. E eu fui nela e falei, feliz em te ver. E eu parei para pensar o que Deus faz. Deus move céus e terra para alcançar uma vida. Nós estamos num culto de missão, e missão é almas. Missão é buscar pessoas que estão no pecado. E nós vemos o que Deus fez. Deus moveu céus e terra para que aquela mulher chegasse até aqui. E ontem eu pude ver ela chorando, ela levantando a mão, ela dando glórias a Deus. E nós vemos o que Deus faz, porque nós temos uma certeza que Jesus continua o mesmo. Jesus, ele continua curando, ele continua batizando, ele continua libertando. E nós podemos sentir isso. E isso é a igreja.
Nós vemos que nós vivemos tempos difíceis. Nós vemos que hoje é um dia muito importante, é o dia das eleições, mas nós sabemos que independente de quem assumir a igreja vai permanecer. Nós acabamos de ler que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então pode assumir direita, pode assumir esquerda, pode qualquer um sentar naquela cadeira, mas a igreja de Jesus vai permanecer de pé, porque a igreja não é da terra, a igreja ela foi fundada por Cristo e nós sabemos disso. Então a igreja vai continuar buscando almas, porque o dono da igreja ainda cura, ainda salva, ainda batiza com o Espírito Santo e ainda voltará para buscar ela. Então nessa noite que você possa adorar a Jesus por inteiro, porque nós não estamos aqui para ver nada, nós estamos aqui para prestar um culto racional a Deus. Então eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Quero saudar a todos com paz do Senhor Jesus. Como é bom ouvir o que Deus faz. Às vezes você não entende, mas o nosso Deus é Ele que está no controle de todo e de todas as coisas. Por isso que é bom estar na presença do Senhor. Me deram a oportunidade nesta noite para ministrar sobre dízimo e oferta. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 a seguir, ele diz assim. Porque se você ver no capítulo 9, ele fala da colheita, da ajuda. E hoje nós estamos aqui no culto voltado para a obra missionária, onde tem muitos irmãos que dependem da nossa ajuda. E a Bíblia nos afirma, irmão, que tem 3 formas de você fazer missões. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus deixou bem claro. E Paulo diz assim, olha, lá no capítulo 9, versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, sua justiça permanece. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também subirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributado graças a Deus. Meus amados, Paulo deixa essa orientação para nós. Quando sabemos que o tempo difícil, o tempo que vivemos, falar nessa hora de ajuda financeira. Estou falando agora da ajuda que a igreja está, hoje, como nós estamos num tempo ótimo, tempo a cadeira, mas tem irmão e irmã lá no campo, irmão, que está numa casa de pau a pique, está ali numa casa de madeira, numa situação difícil, mas fazendo a obra do Senhor, a qual Jesus disse de por todo o mundo pregai o evangelho. Eu tenho visto a irmã Kátia, uma das nossas missionárias do campo, ela tem comentado comigo um local árido, um local difícil, um povo que se nós olhar para trás, irmão. Por isso que Paulo disse, quando fizermos, eu e você, façamos com alegria, mesmo nesta hora, irmão, de nós ofertarmos, porque Paulo não quer que faça com, a palavra de Deus diz que não quer que nós façamos por tristeza, não por tristeza, irmão, nem por necessidade. E olha assim, irmão, porque tem pessoas precisando. Eu estou aí há 2 anos na Secretaria de Missões, irmão. E louvo a Deus pela ajuda da igreja.
Tem dia, eu falto essa semana enviar para 2 missionários, que a Semana de POC ajuda. Não é salário, irmão. É uma ajuda que a igreja conceda àqueles que estão ali, irmão, plantando, semeando a boa semente. Falando do amor de Cristo. Falando que Jesus salva, que Jesus é solução para nossas vidas, como foi para a minha e para a tua vida. Por isso que Paulo, ele retrata aqui, para que nós façamos com alegria, semeia, aquele que semeia com a mudança, irmão, aquele que propôs no coração, Deus recompensará. Posso orar? Eu convido a todos a se colocar de pé, e logo após, a irmã Lório está com oportunidade para adorar o Senhor. Querido Deus eterno Pai, Tu és, Senhor, o conhecedor de tudo, Pai. E a Tua palavra, Senhor, nos afirma, Senhor. Ó Deus, para, Senhor, contribuir na Tua obra, não com tristeza, Pai, mas com alegria, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Tu conhece a necessidade de cada um, Papai. Senhor, estenda Tuas mãos, meu Deus, multiplica, faça um milagre. Abençoa, Papai, o Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No mês de setembro, eu sentia muita dor na virilha e eu não conseguia andar direito. E eu não entendia o porquê que eu estava sentindo aquela dor. E muitas das vezes a gente pensa assim, eu não vou no hospital, não, já melhora. E só foi piorando. E ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus me curou. E eu não sinto mais nenhuma dor. Então, esse louvor que eu vou cantar hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando.
trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Aproveitar que os irmãos já estão de pé, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19 e o verso de número 17. Enquanto os irmãos acham, eu quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje juntamente com a igreja do Senhor. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Paulo, que cedeu a nós a oportunidade de estarmos aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ronaldo, segundo vice-presidente, pastor Luizinho, que nos fez o convite, e a toda a igreja pela receptividade. Trago o abraço do pastor Daniel, ali da nossa congregação do São Sebastião. Louvado seja Deus. Todos os irmãos encontraram o texto? Aleluias. Nos diz assim: e carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Gólgota. Versículo de número 18: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus, visto que hoje nós estamos em um culto voltado para missões. E não há nada melhor do que falarmos do amor de Deus para conosco. Não há nada melhor do que falarmos do sacrifício vicário de Jesus Cristo por cada um de nós. Eu estava com esse texto no meu coração desde o dia em que o pastor ele nos fez o convite. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor veio confirmar durante os louvores, os hinos da harpa, que Deus ele nos ama de uma tal maneira. Aleluias. E Deus veio confortar o meu coração com esta palavra. Nós vemos a respeito, aleluias, deste texto, da cruz de Cristo. Louvado seja Deus que a cruz de Cristo, ela é o centro, aleluias, da nossa fé. Ela é o âmago, aleluias, da mensagem do Senhor para as nossas vidas.
textos aos quais nós lemos desde o Gênesis até Apocalipse, nos trazendo a respeito desse sacrifício de Jesus Cristo. Sabemos que a cruz de Cristo ela é o assunto mais importante, aleluia, para a nossa fé. Se não há a cruz de Cristo, nós não estaríamos aqui. Outrora a Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas, segundo as nossas vontades, desgarradas, sem um pastor. Mas Jesus, quando ele veio, louvado seja Deus, que ele vai ali descer do céu, deixar o seu trono de glória. Louvado seja Deus, que ele vai se despir de toda a sua majestade, que ele vai deixar ali toda aquela honraria que ele recebia no céu. Porque imagina comigo Jesus ali ainda no céu, recebendo a adoração dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. Mas a Bíblia diz, Paulo, ele escrevendo a Filipenses, ele vai dizer que antes mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma humana, aleluias, e vindo a essa terra. Louvado seja Deus. Olhamos ali o que João ele vai falar ali no seu primeiro capítulo do seu evangelho, que antes ele era Deus e estava com Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus ele veio a essa terra com uma missão já determinada, uma missão pré-estabelecida na eternidade. Quando falamos a respeito da cruz de Cristo, é interessante nós trazermos à mente que a cruz de Cristo, ela não foi um plano B da parte de Deus. Que a cruz de Cristo, ela não foi algo que aconteceu porque não era necessário acontecer, mas Deus já tinha pré-determinado na eternidade. Pedro, aleluia, na sua carta, ele vai dizer no primeiro capítulo, dos versos 18 a 20, que Jesus já estava predestinado desde a eternidade a morrer e morrer morte de cruz. Jesus, ele sabia, aleluia, da sua missão. Ele conhecia a necessidade da morte e morte de cruz. E nós olhando a palavra de Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós olhando a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele sabia da sua morte. E quando, aleluia, é anunciado a vinda de Cristo a essa terra, quando Jesus ele nasce ali ainda uma criança, o diabo ele vai fazer de todas as formas para impedir que Jesus ele viesse à terra e cumprisse o seu propósito. A Bíblia diz que o diabo ele vai encher o coração de Herodes. E Herodes vai mandar matar todas as crianças recém-nascidas, porque ele tinha medo que outro governasse no seu lugar. Não satisfeito porque, aleluias, Herodes não conseguiu matar Jesus. A Bíblia ainda vai nos revelar que o diabo ele vai encher o coração dos religiosos, para que esses, aleluias, tramassem contra Jesus. E Lucas, no capítulo de número 4, ele vai nos dizer que Jesus, ele toma a palavra, ele pega ali o rolo onde vai estar dizendo dele mesmo. Ele vai começar a dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os enfermos, pregar as boas novas, aleluias, dar vista aos cegos, salvar os cativos. Quando Jesus ele começa a falar essas coisas, a Bíblia diz que os religiosos ali começam a se enfurecer e vão levar a Jesus até um alto cume para dali o atirarem. Mas a Bíblia diz que Jesus ele escapa ali daquela morte. E o diabo ainda não satisfeito,
ele vai reunir ali os religiosos na casa de Caifás. Eles vão tramar contra Jesus. E nós olhando dentro da história, nós vemos que quando eles pegaram a Jesus, que eles julgaram a Jesus, não foi algo que era comum de acontecer durante a noite. Tramaram para Jesus. Aleluias. E o que eu acho interessante é que, quando nós chegamos aqui nesse texto, capítulo de número 19 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o versículo de número 17, João escreveu que Jesus, ele carregando a sua cruz, ele sai para um lugar chamado Gólgota. E eu fico imaginando o trajeto que Jesus ele fez. A Bíblia diz que durante este trajeto, Jesus ele foi humilhado. Cuspiram na face de Jesus. Bateram em Jesus. Aleluia. Aí é chegado o momento onde o Cristo, ele é levantado ali naquele madeiro. E diz aqui a palavra de Deus que os religiosos e as pessoas que passavam ali olhavam e balançavam a cabeça. E aí alguns viam aquela situação e diziam: ei, desce da cruz. Você salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz. Aí Jesus, sabendo qual era a sua missão, entendendo a finalidade da sua missão, ele permanece ali com os pregos cravados em suas mãos e seus pés. Na sua cabeça uma coroa de espinhos. Aleluia. E Jesus, ele permanece naquele sofrimento. E quando nós falamos a respeito do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, é necessário nós fazermos menção que foi por amor a mim e por amor a você. Se hoje nós que somos igreja estamos aqui, foi porque um dia, aleluias, alguém pagou um preço, aleluias, para a remissão do meu e do teu pecado. E está escrito que esse preço não foi pago com coisas perecíveis dessa terra, como ouro e prata, mas com sangue precioso. O sangue de alguém que era inocente. Aleluias. Quando nós olhamos o sacrifício de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus ali ainda pendurado naquele madeiro, ao lado dele haviam 2 ladrões, um à esquerda e um à direita. E o diabo, nós conhecemos a astúcia dele. Não contente porque Jesus não tinha descido da cruz, um dos ladrões vai virar a ele: ei, desce dessa cruz, salva-te e a nós. Enquanto o diabo ele enchia o coração de um dos ladrões, dizendo para ele descer da cruz, eu vejo o Espírito Santo enchendo o coração do outro. E o outro vai olhar a Jesus e vai dizer: ei, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui eu quero abrir um parênteses para a tua vida. Ele estava na cruz, mas ele ainda é Senhor. Aleluias. Aquele ladrão, ele lembrou que Jesus, ele não é desse reino, ele não é dessa terra, mas ele já tem um reino estabelecido na eternidade. Não foi os pregos que seguraram o meu e o teu Jesus naquela cruz. Não foi porque Pedro negou Jesus que ele estava ali naquela cruz. Não foi porque Judas o traiu que ele estava ali.
mas foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Não foi porque um negou e o outro traiu, mas foi porque Ele nos ama, por isso Ele estava ali. Louvado seja Deus. Algo que me encanta dentro desta mensagem é que nós não somos merecedores. Paulo vai dizer aos romanos que Deus, Ele prova o seu amor, dando seu Filho Jesus para morrer. Aleluias. Por nós ainda sendo pecadores. Louvado seja Deus. Que amor é esse? Que hoje nós estamos vendo aqui nessa terra. Um pai matando um filho matando um pai. A troca de valores. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não fica espantado não. Tudo isso está acontecendo porque o diabo está colocando ódio no coração da humanidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso é porque o diabo, ele nos odeia. Mas algo para trazer esperança ao meu e ao teu coração nessa noite é que o diabo nos odeia, mas Jesus, ele nos ama. O diabo, ele te odeia, mas Jesus, ele te ama. Aleluia. A cruz de Cristo é muito mais do que nós imaginamos. Tem algo que é muito maior do que nós imaginamos. Segundo a história, e os estudiosos vão dizer, que quando Jesus ele foi levado ali antes de ser crucificado, para ser açoitado, para ser espancado, se foi conforme a tradição romana, eles pegaram ali algum instrumento, por nome azorraque, e aquele instrumento, diz alguns estudiosos, que tinham fios que saíam por ele, e na ponta desses fios, alguns pedaços de ossos, e quando eles usavam para bater em Jesus, arrancavam pedaços de carne do corpo do meu e do teu Cristo. E tudo isso ele suportou porque ele me ama e porque ele te ama. Aí eu imagino ali aquela situação, um homem todo desfigurado, sem força, mas que ainda em cima ali pendurado naquela cruz, tinha todo o poder para descer dali. Mas na noite de hoje, 2 de outubro de 2022, ele sabia que aqui ia ter uma igreja adorando e exaltando o seu nome. Ele sabia que nessa noite o seu povo estaria reunido fazendo menção do teu santo nome. Aleluias. A mensagem da cruz, ela nos traz alegria, ela nos traz esperança. Porque se ela é a centralidade do evangelho, ela tem que nos trazer esperança. Esperança de que um dia tudo isso vai passar, mas Jesus, ele voltará para arrebatar a sua igreja, e nós estaremos juntamente com ele na eternidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fui alcançado por esta mensagem. Eu fui transformado por essa mensagem. Um menino de 14 para 15 anos, afastado dos caminhos do Senhor, se envolveu no mundo da criminalidade e das drogas. Aleluia. Um menino de 15 anos, usuário de droga. Mas Jesus, ele já tinha estabelecido na eternidade uma história para a minha vida. Louvado seja Deus. Quando eu falo que nós estamos aqui, não é por merecimento, mas por graça. Porque foi o que aconteceu comigo.
Aleluia. Foi necessário um preço ser pago para mim estar aqui hoje. Pastor Carlinhos está ali, ele conhece a minha história. Ele sabe de onde o Senhor ele me tirou. Um menino que vivia dia e noite nas biqueiras, vendendo, aleluia, e usando drogas. Um menino de 17 anos, que bebia todos os dias e se deixasse o dia inteiro usava droga. Mas Jesus, ele me encontrou. Aleluias. Deu um banho em mim com seu sangue e hoje eu estou aqui. Um menino de 19 anos que voltou para Jesus sem expectativa nenhuma. Diziam que eu pararia na cadeia ou morreria. Mas aí eu acho lindo o amor de Deus, que olhou do alto céu, enquanto muitos não davam nada, ele olhou e falou: eu tenho algo para esse menino, eu tenho uma história para esse menino, aleluia. E não foi porque eu mereço ou porque eu sou melhor do que alguém, é porque o amor de Deus, ele me alcançou. Quando falamos a respeito de mobilização missionária, aleluia, eu gosto de contar o meu testemunho, eu gosto de falar de onde Jesus ele me tirou. Um menino, igual eu disse, que não tinha expectativa nenhuma de vida, abandonado, aleluias, nesse mundão, saí da escola, sem estudo, sem perspectiva de vida. Aí Jesus ele decide olhar do céu e fala: eu vou transformar a tua história, eu vou virar esse cativeiro, aleluia. No ano de 2015, já estava servindo ao Senhor, e Deus ele olhou para mim, eu lembro até hoje, Deus dizendo: olha, eu vou te levantar como um pregador da minha palavra. Eu vou te levantar como um pregador da minha palavra. E eu falava com Deus: mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não tenho estudo. E Deus falava assim: se esforça que eu sou contigo. Se anima que eu sou contigo. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, servindo e glorificando o nome de Jesus, porque Deus ele nos ama. Aleluias. Porque Deus ele nos ama. Deus ainda transforma a vida do homem. Deus ainda realiza na vida do homem. Você que está aqui hoje, que o seu parente, o seu familiar não está, creia que Deus ele pode virar esse cativeiro. Creia que Deus ele pode mudar essa situação. Jesus ele não morreu só por nós que estamos aqui, mas por aqueles que estão lá fora. E é necessário anunciarmos esta palavra àqueles que ainda não o conhecem. Porque quando nós falamos do amor de Deus, é algo que vem para nos impactar. Porque pensa bem, eu quando estava desviado, sempre tinha um irmão que congrega ali com a gente que falava de Jesus para mim. Todos os dias eu encontrava ele e falava: Bruno, Jesus te ama. Bruno, Jesus te ama. Bruno, Jesus te ama. E um dia eu falei: eu preciso conhecer esse amor. E eu voltei para Jesus aquele dia, até hoje nós estamos aqui, vivendo aquilo que Deus pré-estabeleceu para nós na eternidade. Um menino que não tinha expectativa, hoje já espera o arrebatamento da igreja. Um menino que não tinha perspectiva de vida, hoje anuncia que Jesus ele cura, que Jesus liberta, que Jesus ele transforma. Aleluias.
E eu vou ser assim até o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. E eu quero orar pela tua vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos estão se levantando, com a permissão do pastor. Aleluias. Com a permissão do pastor, eu gostaria de saber se nessa noite, aleluias, tem alguém que ainda não conhece a Jesus Cristo. Eu gostaria de conhecer se ainda tem alguém aqui entre nós que não se sentiu abraçado pelo amor de Deus. Hoje Jesus, Ele te convida aqui porque Ele tem um encontro marcado com a tua vida. Ele quer transformar a tua história, assim como Ele fez comigo, um ex-drogado, um menino que vivia perdido, Ele me encontrou. Ele quer te encontrar aqui nessa noite. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dá um sinal com a sua mão. Nós estaremos orando pela tua vida. Sabemos nós que você não está aceitando uma placa de igreja, você não está aceitando uma denominação, mas você está aceitando um amigo que irá te ajudar no momento da dificuldade, um amigo que estará contigo quando você necessitar. Porque eu, quando estava afastado, sem amizade, eu necessitava de um amigo, e quando eu vim para Jesus, o Espírito Santo, Ele me abraçou, e hoje eu tenho um amigo, que nos momentos de angústia Ele está ao meu lado, que nos momentos de alegria Ele está ao meu lado. Eu quero conhecer você aqui nessa noite. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dá um sinal com a sua mão. Você que talvez já esteve aqui no meio de nós, que andou afastado assim como eu estive, Jesus, Ele te aceita de volta, independente do que você fez ou de onde você passou. Jesus, Ele te aceita de volta, e hoje, assim como Ele esteve, com seus braços abertos ali naquela cruz, Ele está aqui hoje, de braços abertos para te receber. Tem alguém para Jesus nessa noite? Dá um sinal com a sua mão. Vem aqui, nós estaremos orando pela tua vida com a certeza de que Deus, Ele entrará na tua história, Ele mudará a tua vida, Ele alcançará os teus familiares e o nome dEle vai ser glorificado. Tem alguém para Jesus? O meu tempo ele já é esgotado. Tem alguém para Jesus? Louvado seja Deus. Se não tem, que Deus Ele possa te dar uma outra oportunidade. Fecha os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o teu Filho, nós estamos aqui diante da tua face. Pai, a tua palavra, ela foi anunciada. Falamos, ó Deus querido, do teu amor aqui nesta noite para o teu povo. Entendendo, ó Deus querido, a finalidade da cruz de Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor nesta noite que abençoe a vida do teu povo, que o Senhor alcance, ó Pai querido, os familiares, que o Senhor venha mudar a história da tua igreja, assim como o Senhor fez na minha vida. Deus querido, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Dai a bênção ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim agradeço a oportunidade.